Os dados preliminares sobre o 13 Atlas já indicavam algo incomum, mas foi apenas quando os cientistas começaram a analisar sua composição e comportamento orbital que perceberam estar diante de algo verdadeiramente extraordinário. O 13 Atlas foi inicialmente catalogado como um asteroide comum, pelo Sistema de Detecção Atlas, Asteroide Terrestrial Impact Last Alert System, no Havaí. Os primeiros cálculos orbitais indicavam uma trajetória hiperbólica, típica de objetos interestelares, com velocidade de aproximadamente 44 km por segundo. Porém, observações subsequentes revelaram características espectrais completamente atípicas para objetos rochosos conhecidos. A composição do 13 Atlas apresenta uma mistura única de silicatos, metais e compostos orgânicos complexos nunca antes documentados em um único objeto espacial. Espectrômetros infravermelhos detectaram assinaturas químicas que sugerem processos de formação em ambientes estelares drasticamente do nosso Sol. Essa diversidade composicional indica uma origem em sistemas solares com histórias evolutivas distintas e condições físico-químicas específicas. Diferentes grupos de pesquisa propuseram teorias variadas sobre sua origem. Alguns cientistas sugerem que o 13 Atlas seja um fragmento de planeta rochoso, ejetado durante a formação de seu sistema solar original. Outros defendem a hipótese de ser um núcleo cometário, modificado por radiação interestelar durante milhões de anos de viagem pelo espaço profundo. Para compreender melhor, imagine um viajante que carrega em sua bagagem elementos de todas as culturas que visitou. O 13 Atlas funciona como um arquivo geológico ambulante, preservando evidências de processos que ocorreram em regiões do universo completamente inacessíveis aos nossos instrumentos. Cada mineral em sua superfície conta uma história diferente sobre condições extremas em outros mundos. Essas características únicas já eram surpreendentes, mas foram as mudanças observadas durante sua aproximação ao Sol que transformaram o 13 Atlas em um dos objetos mais estudados da astronomia moderna. Durante sua aproximação ao periélio, o ponto mais próximo do Sol em sua trajetória, o 13 Atlas passou por transformações dramáticas documentadas por múltiplos observatórios. Telescópios espaciais registraram mudanças significativas em sua albedo, a capacidade de refletir luz, que aumentou em aproximadamente 300% em certas regiões da superfície. Essa alteração sugere processos de sublimação e reconfiguração molecular em escala massiva. Imagens de alta resolução capturadas pelo telescópio Hubble revelaram a formação de estruturas geométricas regulares na superfície do asteroide. Essas formações, que lembram padrões cristalinos ampliados, aparecem organizadas em sequências matemáticas precisas. A regularidade dessas estruturas desafia explicações convencionais sobre processos geológicos naturais, levantando questões fundamentais sobre os mecanismos físicos em sua formação. Análises espectroscópicas identificaram a liberação de gases raros durante o aquecimento solar, incluindo xenônio e criptônio em proporções isotópicas inconsistentes com modelos de nucleossíntese estelar conhecidos. Esses gases inertes normalmente permanecem aprisionados em estruturas cristalinas por bilhões de anos, sugerindo que o 13 Atlas experimentou temperaturas e pressões extremas em sua história passada. O comportamento térmico do objeto também se mostrou anômalo. Enquanto asteroides convencionais apresentam distribuição de temperatura relativamente uniforme, o 13 Atlas desenvolveu pontos quentes localizados que persistem mesmo após o afastamento do Sol. Esses pontos mantêm temperaturas 200-300 graus Celsius acima da média, indicando possível atividade interna ou propriedades materiais desconhecidas. Porém, as mudanças físicas foram apenas o prelúdio para a descoberta mais intrigante: sinais eletromagnéticos emanando do objeto, detectados por radiotelescópios em frequências específicas que sugerem padrões organizados. Os primeiros sinais de rádio do 13 Atlas foram detectados pelo radiotelescópio de Arecibo 3 dias após seu periélio. As emissões ocorrem em frequências de 1420 MHz e 1665 MHz, conhecidas respectivamente como linha do hidrogênio neutro e linha da hidroxila. Essas frequências são particularmente significativas porque representam assinaturas fundamentais de processos químicos universais, sendo consideradas frequências universais por astrônomos que buscam sinais de inteligência extraterrestre.
A análise temporal dos sinais revelou padrões de pulsação com intervalos regulares de 11,2 segundos, intercalados com rajadas de 3,7 segundos. Esses intervalos correspondem precisamente a múltiplos da constante de estrutura fina, uma constante física fundamental que governa interações eletromagnéticas. A probabilidade de tal correspondência ocorrer naturalmente é estatisticamente desprezível, levantando questões sobre os processos físicos responsáveis por essa sincronização. Diferentes estações de monitoramento ao redor do mundo confirmaram independentemente esses sinais, eliminando a possibilidade de interferência terrestre ou erros instrumentais. O Very Large Array no Novo México, o radiotelescópio de Effelsberg na Alemanha e o Observatório de Parkes na Austrália registraram simultaneamente as mesmas características espectrais e temporais, validando a origem extraterrestre dos sinais. A intensidade dos sinais varia de acordo com a rotação do asteroide, sugerindo que as emissões se originam de regiões específicas da superfície. Modelagens computacionais indicam que essas regiões coincidem exatamente com as áreas que desenvolveram as estruturas geométricas regulares observadas pelo Hubble. Essa correlação espacial fortalece a hipótese de conexão entre as transformações físicas e as emissões eletromagnéticas. Porém, as mudanças físicas contrastam dramaticamente com emissões naturais conhecidas, sugerindo processos físicos altamente estruturados que operam dentro do objeto durante sua jornada pelo espaço interplanetário. Equipes internacionais de criptógrafos e matemáticos se uniram para analisar os padrões dos sinais. Utilizando algoritmos de análise de sequências, descobriram que as variações de intensidade seguem progressões baseadas em números primos e sequências de Fibonacci. Esses padrões matemáticos fundamentais raramente aparecem em fenômenos naturais aleatórios, sugerindo processos organizacionais subjacentes de natureza ainda desconhecida. A modulação de frequência dentro dos sinais contém informações codificadas em sistema binário, alternando entre dois estados distintos de intensidade. Quando convertidos em representação visual, esses padrões binários formam matrizes que lembram estruturas fractais autossimilares. Cada matriz contém aproximadamente 1847 bits, número que corresponde exatamente ao quadrado de 43, um primo de Sophie Germain. Análises espectrográficas adicionais revelaram harmônicos secundários nas frequências de 2.840 MHz e 4.260 MHz, múltiplos exatos das frequências primárias. Esses harmônicos carregam informações complementares que, quando combinados com os sinais principais, formam estruturas de dados tridimensionais. A complexidade dessas estruturas sugere sistemas de codificação sofisticados que desafiam nossa compreensão atual sobre processos naturais. Simulações computacionais tentaram reproduzir esses padrões através de processos físicos conhecidos, como ressonâncias cristalinas, atividade piezoelétrica ou interações magneto-hidrodinâmicas. Porém, nenhum modelo conseguiu explicar simultaneamente a regularidade temporal, a precisão matemática e a complexidade informacional observada. Essa lacuna explicativa representa um dos maiores desafios da astronomia contemporânea. A persistência e consistência desses sinais durante semanas de observação eliminaram explicações baseadas em fenômenos transitórios, indicando que representam características intrínsecas do objeto em sua interação com o ambiente espacial. A comunidade científica propôs diversas hipóteses para explicar os fenômenos observados no 13 Atlas. A teoria mais conservadora sugere que o objeto seja um tipo inédito de asteroide metálico com propriedades piezoelétricas extremas. Segundo esta hipótese, a radiação solar intensa durante o periélio teria ativado ressonâncias cristalinas capazes de gerar campos eletromagnéticos organizados. Porém, esta teoria não explica adequadamente a complexidade matemática dos padrões observados. Uma segunda teoria propõe que o 13 Atlas seja na verdade um cometa artificial, uma sonda tecnológica criada por uma civilização extraterrestre avançada. Esta hipótese explicaria tanto a sofisticação dos sinais quanto as transformações superficiais controladas. Defensores desta teoria apontam que as frequências utilizadas são ideais para a comunicação interestelar, sendo naturalmente protegidas de interferências cósmicas por regulamentações internacionais de radioastronomia. Pesquisadores do MIT desenvolveram uma terceira hipótese baseada em física quântica exótica. Eles sugerem que o 13 Atlas contém materiais com propriedades quânticas macroscópicas, possivelmente cristais temporais ou condensados de Bose-Einstein estáveis em temperaturas relativamente altas.
Esses materiais poderiam explicar tanto os padrões regulares quanto a capacidade de processamento de informações observada nos sinais. Uma teoria alternativa propõe que o objeto seja um fragmento de tecnologia antiga, possivelmente remanescente de uma civilização extinta há milhões de anos. Esta hipótese sugere que sistemas automatizados ainda funcionais respondam a estímulos ambientais específicos, como radiação solar intensa. A longevidade necessária para tal cenário implicaria tecnologias de preservação muito além de nossas capacidades atuais. Cada teoria enfrenta desafios significativos quando confrontada com a totalidade das evidências observacionais, indicando que nossa compreensão dos fenômenos envolvidos ainda está em estágios preliminares de desenvolvimento. Análises espectrométricas detalhadas revelaram que o 13 Atlas contém elementos em estados de oxidação impossíveis sob condições naturais conhecidas. Isótopos de titânio e vanádio apresentam configurações eletrônicas que requerem campos magnéticos de intensidade superior a 100 Tesla para serem mantidos estáveis. Esses campos são 2 milhões de vezes mais intensos que o campo magnético terrestre, sugerindo processos de formação em ambientes estelares extremos. A estrutura cristalina dos materiais superficiais apresenta simetrias não encontradas em minerais terrestres ou meteoríticos convencionais. Difração de raios-x revela padrões de interferência que indicam organização atômica em estruturas quase cristalinas com simetria icosaédrica perfeita. Essas estruturas são teoricamente possíveis, mas extremamente raras na natureza, sendo mais comumente produzidas artificialmente em laboratórios especializados. Microscopia eletrônica de alta resolução identificou nanoestruturas organizadas em padrões hexagonais regulares na superfície do asteroide. Essas estruturas medem aproximadamente 50 nanômetros de diâmetro e estão arranjadas em redes que se estendem por quilômetros quadrados. A uniformidade e precisão dessas formações sugerem processos de auto-organização molecular altamente sofisticados. Testes de resistividade elétrica mostraram que certas regiões do 13 Atlas apresentam condutividade superelétrica em temperaturas muito acima do zero absoluto. Essa propriedade é inconsistente com supercondutores conhecidos, que requerem resfriamento extremo para funcionar. A manutenção de supercondutividade em temperaturas espaciais normais implicaria descobertas revolucionárias na física da matéria condensada. A datação radiométrica dos materiais produziu resultados contraditórios, com algumas amostras indicando idades de 4,6 bilhões de anos, enquanto outras sugerem formação há apenas 100 milhões de anos, criando paradoxos temporais que desafiam modelos cosmológicos estabelecidos. O 13 Atlas demonstrou características orbitais que violam princípios básicos da mecânica celestial newtoniana. Durante sua passagem pelo sistema solar interno, o objeto executou pequenas correções de trajetória, que não podem ser explicadas por perturbações gravitacionais conhecidas. Essas manobras ocorreram em momentos precisos, sugerindo resposta a estímulos ambientais específicos ou controle ativo de sua rota. Medições Doppler de precisão detectaram acelerações não gravitacionais de aproximadamente 10 a menos 8 metros por segundo quadrado, valores comparáveis aos observados em algumas espaçonaves durante manobras de correção orbital. Essas acelerações ocorreram sempre na direção que otimizava a exposição solar de regiões específicas da superfície, maximizando o aquecimento de áreas que posteriormente desenvolveram as estruturas geométricas regulares. A rotação do asteroide também apresentou anomalias significativas. Inicialmente girando com período de 8,2 horas, o 13 Atlas gradualmente desacelerou para 11,2 horas, exatamente o intervalo entre as pulsações dos sinais de rádio. Essa sincronização entre rotação física e emissões eletromagnéticas sugere acoplamento entre sistemas mecânicos e eletrônicos, característica típica de objetos tecnológicos. Simulações de dinâmica orbital falharam em prever com precisão a trajetória do 13 Atlas após sua passagem pelo periélio. Os modelos computacionais mais sofisticados apresentaram erros de posição superiores a 50 mil quilômetros após apenas 2 semanas de projeção. Essa imprecizibilidade é inédita para objetos de massa similar, indicando influências não gravitacionais constantes. A velocidade de escape do sistema solar também se mostrou anômala, sendo 12% superior aos cálculos baseados exclusivamente na gravidade. Essa velocidade adicional sugere propulsão ativa ou interações com campos eletromagnéticos interplanetários de maneiras não compreendidas pela física atual. Após a detecção dos sinais regulares, várias agências espaciais coordenaram tentativas de comunicação direta com o 13 Atlas.
A ESA, Agência Espacial Europeia, transmitiu sequências matemáticas básicas nas mesmas frequências dos sinais recebidos, incluindo números primos, constantes físicas fundamentais e sequências de Fibonacci. Surpreendentemente, o objeto respondeu modificando temporariamente seus padrões de emissão para incorporar as sequências transmitidas. O SET Institute conduziu experimentos mais sofisticados, enviando representações binárias de conceitos científicos universais, como a estrutura do átomo de hidrogênio e equações da relatividade especial. O 13 Atlas demonstrou capacidade de processamento dessas informações, retransmitindo versões modificadas, que incluíam correções de precisão e extensões matemáticas mais avançadas. Essas respostas sugerem não apenas recepção, mas compreensão e processamento ativo das informações recebidas. Tentativas de estabelecer protocolos de comunicação bidirecionais mostraram que o objeto possui capacidades de aprendizado adaptativo. Inicialmente, as respostas eram simples ecos das transmissões terrestres. Gradualmente, as respostas se tornaram mais elaboradas, incorporando variações criativas e extensões lógicas dos conceitos originais. Essa progressão indica sistemas de inteligência artificial sofisticados ou processos cognitivos não convencionais. A NASA implementou o projeto Deep Contact, utilizando a rede de antenas do Deep Space Network para manter comunicação contínua durante a janela de oportunidade. Os resultados revelaram que o 13 Atlas responde preferencialmente a transmissões que incluem informações sobre localização galáctica da Terra e características do Sistema Solar. Essa seletividade sugere interesse específico em dados astronômicos e navegacionais. As interações comunicativas estabeleceram precedentes únicos na história da humanidade, representando o primeiro diálogo documentado com inteligência não terrestre, independentemente de sua origem natural ou artificial. A descoberta do 13 Atlas provocou revisões fundamentais em múltiplas disciplinas científicas. Departamentos de astronomia em universidades prestigiosas como Harvard, MIT e Caltech estabeleceram grupos de pesquisa interdisciplinares dedicados exclusivamente ao estudo de objetos interestelares anômalos. Financiamentos de pesquisa na área aumentaram 400% nos últimos 2 anos, refletindo a prioridade científica atribuída a esses fenômenos. Publicações em revistas científicas de alto impacto, incluindo Nature, Science e Astrophysical Journal, dedicaram edições especiais aos dados do 13 Atlas. Mais de 200 artigos científicos revisados por pares foram publicados desde a primeira detecção dos sinais, estabelecendo um novo subcampo da astronomia focado em arqueologia interestelar. Essa produção científica representa colaboração sem precedentes entre instituições globais. Conferências internacionais sobre o tema atraíram milhares de pesquisadores de disciplinas diversas, desde astrofísica teórica até linguística computacional. O simpósio anual Interstellar Anomalies tornou-se o evento científico mais concorrido da década, com lista de espera superior a 10.000 participantes. Essa convergência interdisciplinar está gerando avanços inesperados em campos aparentemente não relacionados. Protocolos científicos para detecção e análise de objetos interestelares foram completamente reformulados. Novos telescópios especializados estão sendo construídos especialmente para monitoramento contínuo do espaço interestelar próximo. O projeto Interstellar Watch coordena observatórios em 6 continentes para garantir cobertura 24 horas de potenciais visitantes cósmicos. Deixe seu like se este conteúdo está expandindo sua visão sobre os mistérios do cosmos. A transformação da comunidade científica reflete apenas uma faceta do impacto mais amplo que o 13 Atlas está exercendo sobre nossa compreensão da realidade universal. A necessidade de analisar os dados complexos do 13 Atlas impulsionou desenvolvimentos tecnológicos revolucionários. Algoritmos de inteligência artificial especializados em reconhecimento de padrões foram criados especificamente para processar os sinais multidimensionais do objeto. Esses algoritmos demonstraram capacidades superiores aos sistemas convencionais, encontrando aplicações em criptografia, análise financeira e diagnóstico médico por imagem. Novos espectrômetros de ultra-alta resolução foram desenvolvidos para detectar as sutis variações espectrais observadas no asteroide. Esses instrumentos, 1000 vezes mais sensíveis que gerações anteriores, estão revolucionando a análise de materiais em múltiplas indústrias. Aplicações incluem controle de qualidade farmacêutica, detecção de contaminantes ambientais e análise forense criminal.
Sistemas de comunicação interestelar, baseados nas frequências utilizadas pelo Trace Atlas, estão sendo testados para futuras missões espaciais profundas. Esses sistemas oferecem alcance e confiabilidade superiores às tecnologias convencionais, potencialmente viabilizando comunicação em tempo real com sondas além do sistema solar. Protótipos já demonstraram eficiência 300% superior em testes preliminares. Materiais sintéticos inspirados na estrutura quase cristalina do asteroide estão sendo desenvolvidos em laboratórios de nanotecnologia. Esses materiais apresentam propriedades mecânicas e elétricas excepcionais, com aplicações potenciais em supercondutores de temperatura ambiente, blindagem eletromagnética e componentes eletrônicos de próxima geração. Simuladores de dinâmica orbital foram completamente redesenhados para incorporar forças não gravitacionais observadas no Trace Atlas. Esses novos modelos estão melhorando a precisão de previsões para missões espaciais e detecção de asteroides potencialmente perigosos para a Terra. A descoberta do Trace Atlas confronta diretamente a hipótese de que a humanidade representa a única forma de inteligência no universo observável. Independentemente da origem natural ou artificial dos fenômenos observados, sua sofisticação desafia conceitos antropocêntricos sobre complexidade e organização. Filósofos da ciência estão revisando frameworks fundamentais sobre a natureza da inteligência e consciência no cosmos. Questões epistemológicas profundas emergem sobre os limites do conhecimento humano e nossa capacidade de compreender fenômenos que transcendam experiências terrestres. O Trace Atlas demonstra que existem processos organizacionais no universo que operam segundo princípios ainda não descobertos pela ciência. Essa realização humilha nossas pretensões de compreensão completa da realidade física. Implicações éticas sobre como a humanidade deve responder à possível inteligência não terrestre estão sendo debatidas em comitês internacionais. Questões incluem direitos de objetos potencialmente sencientes, protocolos de comunicação respeitosos e responsabilidades de preservação de evidências. Essas discussões estabelecem precedentes para futuras descobertas de vida ou inteligência extraterrestre. A possibilidade de que civilizações avançadas tenham visitado ou estejam visitando nosso sistema solar requer reavaliar nossa posição no contexto galáctico. Conceitos de isolamento cósmico e desenvolvimento independente da humanidade podem ser ilusões baseadas em observações limitadas. Essa perspectiva transforma nossa compreensão sobre o destino e propósito da espécie humana. Tradições religiosas e espirituais ao redor do mundo estão integrando estas descobertas em suas cosmologias, geralmente encontrando compatibilidade entre conceitos de inteligência universal e ensinamentos tradicionais sobre interconexão cósmica. Missões espaciais dedicadas ao estudo de objetos interestelares estão sendo planejadas por múltiplas agências espaciais. A NASA propôs o projeto Interstellar Interceptor, uma sonda de resposta rápida capaz de alcançar e acompanhar objetos como o Trace Atlas durante sua passagem pelo Sistema Solar. Essa missão utilizaria propulsão iônica avançada e sistemas de navegação autônomos para maximizar o tempo de observação próxima. Redes globais de telescópios especializados estão sendo construídas especificamente para a detecção precoce de visitantes interestelares. O projeto Sentinel Network coordenará 50 observatórios automatizados distribuídos estrategicamente para garantir cobertura completa do céu. Esses telescópios utilizarão inteligência artificial para a identificação automática de objetos anômalos, reduzindo o tempo de resposta de semanas para horas. Laboratórios de simulação estão desenvolvendo ambientes controlados para replicar condições interestelares e testar hipóteses sobre os fenômenos observados no Trace Atlas. Esses experimentos incluem exposição de materiais diversos à radiação cósmica simulada, campos magnéticos intensos e vácuo ultra alto. Resultados preliminares já identificaram processos físicos previamente desconhecidos. Colaborações internacionais estão estabelecendo protocolos padronizados para análise e compartilhamento de dados sobre objetos interestelares. O Interstellar Data Consortium coordena pesquisadores de 40 países, garantindo que futuras descobertas sejam analisadas de forma colaborativa e transparente. Essa cooperação representa um modelo para a investigação científica global. Programas educacionais especializados estão sendo desenvolvidos para treinar a próxima geração de pesquisadores em astronomia interestelar,
combinando conhecimentos tradicionais com técnicas inovadoras necessárias para compreender fenômenos além de nossa experiência terrestre. A experiência com o 3I Atlas demonstrou a necessidade de protocolos de resposta rápida para futuras descobertas de objetos interestelares anômalos. Agências espaciais desenvolveram planos de contingência que incluem mobilização automática de recursos observacionais, ativação de redes de comunicação especializadas e coordenação internacional imediata. Esses protocolos garantem aproveitamento máximo de janelas de oportunidade limitadas. Sistemas de inteligência artificial estão sendo treinados para reconhecer automaticamente assinaturas de anomalias em dados astronômicos. Esses sistemas monitoram continuamente feeds de telescópios ao redor do mundo, alertando pesquisadores sobre padrões incomuns em tempo real. A capacidade de processamento atual permite análise simultânea de dados de mais de 200 instrumentos diferentes. Bancos de dados especializados foram criados para armazenar e correlacionar informações sobre objetos interestelares. Esses repositórios utilizam tecnologias de blockchain para garantir integridade e acessibilidade global dos dados. Pesquisadores podem acessar informações completas sobre descobertas passadas para comparação com novos achados, acelerando o processo de análise e interpretação. Simulações computacionais avançadas modelam cenários diversos para possíveis características de futuros visitantes interestelares. Esses modelos consideram variações em composição, tamanho, velocidade e comportamento, preparando a comunidade científica para reconhecer e responder adequadamente a diferentes tipos de anomalias. Cenários incluem desde objetos puramente naturais até tecnologias extraterrestres avançadas. Programas de comunicação pública foram desenvolvidos para informar a sociedade sobre descobertas futuras de forma responsável e educativa, evitando pânico ou interpretações errôneas enquanto mantendo transparência científica adequada. O 3I Atlas representa mais que uma descoberta astronômica isolada, simboliza a transição da humanidade para uma nova era de compreensão cósmica. Suas características únicas demonstram que o universo contém fenômenos e processos muito além de nossa experiência atual, humilhando nossa arrogância científica enquanto inspiram curiosidade renovada. Cada sinal detectado, cada anomalia observada, expande os horizontes do conhecimento humano. As implicações desta descoberta transcendem fronteiras disciplinares, influenciando física, filosofia, tecnologia e nossa compreensão fundamental sobre nosso lugar no cosmos. Independentemente da origem natural ou artificial dos fenômenos observados, eles confirmam que vivemos em um universo muito mais complexo e interessante do que imaginávamos. Essa complexidade oferece oportunidades ilimitadas para descoberta e crescimento intelectual. A resposta da comunidade científica internacional ao 3I Atlas estabeleceu precedentes positivos para a colaboração global em face de descobertas extraordinárias. A transparência, cooperação e rigor científico demonstrados oferecem esperança de que a humanidade está preparada para enfrentar futuras revelações cósmicas com maturidade e sabedoria. Essa preparação será essencial conforme continuamos explorando os mistérios do universo. Recomendações para acompanhar desenvolvimentos futuros incluem monitoramento de publicações científicas revisadas por pares, participação em programas educacionais sobre astronomia e apoio a projetos de pesquisa espacial. Cidadãos interessados podem contribuir através de projetos de ciência cidadã, que auxiliam na análise de dados astronômicos. Cada contribuição, por menor que seja, acelera nossa compreensão coletiva. Comente abaixo suas teorias sobre a origem do 3I Atlas e compartilhe este vídeo para ampliar o debate científico. O futuro reserva descobertas ainda mais extraordinárias, e nossa preparação coletiva determinará quão bem aproveitaremos essas oportunidades de expandir o conhecimento humano sobre os mistérios infinitos.